Olá, queridos amigos, Paulo Gonçalves aqui. Muito boa tarde a todos, bom sábado antes de mais. O que me traz aqui hoje é algo quase surreal. Eu vou partilhar aqui um vídeo convosco que me fizeram chegar, e este vídeo, se não fosse trágico, seria mágico. Já sabem que eu sou pró-verdade. Quando digo alguma coisa de errado ou que me possa arrepender, porque só quem não se arrepende é que não tem caráter e elevação, porque todos erramos na vida, e as pessoas que têm ideias mais concretas, mais sólidas e estruturadas são aquelas que mais erram, porque a vida é um perpétuo movimento e uma maleabilidade constante. Uma coisa é as nossas ideias enraizadas, fundamentadas e estruturadas, como a educação, os princípios e os valores, e a partir daí crescemos para outros horizontes que nos dão uma dimensão política, social e escatológica da sociedade. Mas só não muda. Aliás, até as árvores, a única coisa que não muda de sítio são as árvores, e até essas mudam, não é? Tivemos aqui um exemplo há uns anos do Alqueva, em que milhares de sobreiros foram distribuídos e carregados em árvores por todo o país. Até as árvores já mudam de sítio. Mas vamos ao que interessa, para não perdermos aqui tempo em questões filosóficas e semânticas de linguagem que não vêm a propósito. E antes de continuar, já agora também quero que saibam e nunca se esqueçam que tudo o que eu digo e comento é para pessoas de bem, de eloquência e elasticidade mental, porque na minha opinião sempre defendo que quem defende política com paixão e com fundamentalismo já abandonou a própria dignidade mental. Portanto, nunca se esqueçam disso, está bem? Antes de atacarem aqui, quando vierem com as bandeiras dos partidos. Mas vamos ouvir aqui uma coisa que eu, como eu disse, se não fosse trágico, seria mágico, porque isto é completamente surreal. E vamos ouvir aqui o senhor, eu vou baixar aqui a minha tela, já sabem que eu levo sempre aqui um bocadinho de tempo a fazer isto, não é? Vamos ouvir aqui um senhor que é o presidente da Associação, deixa-me ler aqui, Teshari, é uma associação nacional e internacional. Atenção, cuidado. Ou seja, ela sendo internacional também já seria nacional, mas eles reforçaram os eloquentes criadores desta associação. É uma associação constituída, é pública, podem consultar na internet, e é uma associação que, a Associação Teshari, defende os direitos da comunidade cigana. Portanto, considerando que a comunidade cigana, com todo o respeito à comunidade cigana, porque a nuvem não faz o céu, nem o pingo da chuva faz a queda d'água, mas obviamente que é uma sociedade muito unida, muito solidária, muito concreta, e certamente se identifica com este senhor que fundou uma associação que está aqui na imagem. Eu estou-me a rir, vocês já vão perceber o que é que eu estou-me a rir. Não, eu não me estou a rir da pessoa, nem da associação. Eu estou-me a rir da circunstância e tudo aquilo que vamos ouvir a seguir, porque é, sem dúvida, hilariante. Este senhor, que se chama José Fernandes, o seu presidente da associação, está aí, com aquele facto, camisa às riscas. Eu também tenho camisa às riscas, mas eu estou em forma. Com 57 anos faço umas 100 flexões por dia ainda, portanto estou só um velhote aqui, curioso, em forma. E faço isto para, olha, já agora que sirva de exemplo, para não dar trabalho aos meus filhos um dia mais tarde. A gente convém mexer-se agora, porque um dia mais tarde podemos cair pelas pernas de uma cadeira de rodas. Se alguém se inspirar nisto, começa a fazer algum exercício hoje. Mas isto para dizer-vos o quê? Ele está a ser entrevistado por uma menina, uma senhora, chamada Máurea Raimundo, que é uma jornalista, certamente, lá pertence a jornalista da entrevistadora da comunidade cigana. E sem mais delongas, vamos ouvir o vídeo, senão depois isto arrasta-se aqui. Eu estava aqui a comentar este vídeo 12 horas, à Fidel Castro, mas vamos ouvi-lo aqui durante um pouquinho de tempo e depois eu vou dissecando o vídeo, se me permitirem. Então eu vou tentar conter-me, porque isto, se eu for a falar do vídeo cada vez que eu parar a imagem, isto temos aqui pano para mangas. Mas vamos ouvir, isto é delicioso.
Olá a todos, eu chamo-me Áurea Raimundo e vou fazer umas perguntas ao Sr. Presidente da Associação Texari. Qual é o seu nome? José Fernandes. O que é que o senhor acha desta situação que está a ocorrer da comunidade cigana sobre o Chega? O que está a passar com a minha comunidade são situações que já se vêm a arrastar há 5 anos, que ele tem-se alimentado da nossa comunidade, a falar em contra... Portanto, atenção, comunidade cigana, amigos ciganos, ainda que vocês não se identifiquem com ele fala em vosso nome. Portanto, ele representa a comunidade cigana. Se vocês não concordarem, vão falar com ele e peçam-lhe contas, porque ele está a falar em nome de todos, ok? Vamos adiante. Minorias e principalmente a comunidade cigana tem sido um voto expiatório para ele. É daí porque ele não tem mais nada para entregar ao país. Simplesmente é a comunidade cigana, quando é a altura dos votos, é falar dela. Portanto, o Chega não tem mais nada para entregar ao país. Ele nunca leu... Certamente deve ter lido o programa eleitoral do Chega, deve ter lido os estatutos do Chega, e atenção que eu não sou do Chega, atenção, eu sou pró-verdade, como já disse, tive o cuidado de fazer aqui a introdução, já me conhecem, não é? Quando eu falo sobre o que tem que ser falado. Mas ele deve conhecer bem o Chega, qual Nuno Rogério deste país, ele vem dizer aqui que o Chega não tem mais nada para entregar ao país a não ser a comunidade cigana. Continuamos a ouvir. A própria comunidade cigana estamos revoltados todos contra ele, pacificamente, não queremos desordens, não queremos problemas, mas há que haver autoridade e ele tem que ser penalizado por esta situação. Não pode, o que nós queríamos era que ele fosse um partido normal, que não são normais, em que visse que realmente coisas que interessassem ao país. Não é só conversa de café e a comunidade está revoltada, e não só, e as minorias, e eu acho que 99% da população portuguesa estamos todos revoltados. Portanto, o Chega não é um partido normal. E não é um partido normal porque normal é o PS e o PSD, como vamos ver aqui mais à frente, porque o Chega é contra a alimentação e a subsidiodependência destes grupos minoritários, ou como queiram chamar, destas castas, desta gênese de população. Portanto, o Chega não é um partido normal. E outra coisa, o Dr. Nuno Rogério aqui à minha frente, saudações ao meu ex-professor Nuno Rogério, do qual eu hoje discordo em muita coisa, mas pronto, foi meu professor na Faculdade de Direito. Só para dizer aqui uma nota que o nosso presidente da Associação Texari, o Sr. José Fernandes, diz que 99% da população não está de acordo. Portanto, isto é uma análise política com uma transcendência, com uma observância realmente liminar. Vamos continuar. Porque o que mostrou-se para a Assembleia da República não estavam habituadas as pessoas educadas que sempre viveram em democracia, e chegou ali considerado um porco que só quer charco, só quer... Espera um pouco. Um porco que só quer charco? Então o André Ventura, este homem é presidente de uma associação que tem estado nas parangonas, na berlinda e na ordem dos noticiários nacionais nos últimos anos para atacar um partido. E agora ninguém vem dizer que ele chamou porco, que devia estar num charco a um partido que é neste momento o segundo maior partido nacional e é o líder da oposição. Há aqui qualquer coisa que está errada. Para já incorremos aqui num crime de ofensa, no mínimo, dignidade pública, e considerando que é que está a ofender. É que se fosse ao contrário, o Ministério Público agia de imediato, porque isto é público. E o André Ventura neste momento não é uma pessoa qualquer, gostemos ou não, é o líder da oposição em Portugal. Portanto, não teríamos aqui que o Ministério Público estar aqui atento a isto e validar o que é que está a passar. É que um líder da oposição representa alguns milhões de portugueses. Vamos continuar a ouvir. Só quer alimentar-se da comunidade cigana. O que tem a dizer sobre os roubos das malas e tudo o que envolve o Chega? O problema das
a situação das malas, não é? Foram 15 malas que foram roubadas, segundo as autoridades, confiando nelas, que foram encontradas na Assembleia da República e outras na habitação desse ladrão. E assim é, o problema que está aqui é também o que é que estava dentro dessas malas. Não vamos acreditar que tenha 6 pares de cuecas, 15 pares de óculos e 6 fraldas dentro das malas. É impossível, não é? Eu acho que, confiando nas autoridades, tem que ser investigado tudo o que lá estava dentro, e, inclusivamente, até tenho visto muitas situações na porta dos cafés em que essas 15 malas vinham cheias de dinheiro para sustentar até o partido do Chega. É isso que me tem chegado. Bem, ele é astuto, ele é muito astuto, porque ele diz que tem ouvido na porta dos cafés. Portanto, este homem está instruído, ele sabe muito bem, ele está a falar, mas apesar da ignorância, que é um homem extremamente ignorante, astuto, mas ignorante no sentido e ele ouve na porta dos cafés, e é giro que ele fala em óculos e cuecas. Eu não sei que é interessante ouvir falar a palavra ladrão na voz de um presidente da Associação Cigana. Provavelmente quando ele fala em óculos e cuecas deve estar a falar dos óculos e cuecas, porque a sinapse mental projetou para aquilo que ele mais sente e mais se identifica. Deve ser os óculos e cuecas que ele vende nas feiras, livres de impostos, sem declarar nada, porque embora possam trabalhar muito, e os chiganos até trabalham, mas depois não declaram nada para poderem ir receber subsídios, porque estão isentos de qualquer tipo de remuneração e nem sequer existem na autoridade tributária. Portanto, está lá um caixote, eu acho engraçado, por cima da cabeça dele está ali uma montagem muito gira, com uma coisa muito profissional de marketing escrita à mão, não sei bem o que é que aquilo quer dizer, uma coisa extraordinária, com a bandeira da Associação Teixari, e tem lá uma caixa em cima, não sei o que é que aquela caixa terá, provavelmente os óculos e as cuecas que são vendidos aí nas feiras e que ele não declara qualquer tipo de imposto. Mas o mais grave disto tudo é que configura-se aqui uma série de crimes. Ele está a acusar o Chega de lavagem de dinheiro, de não declaração de rendimentos, de dinheiro roubado de forma não declarada para alimentar um partido, e eu pergunto onde é que está a comunicação social, onde é que está o Ministério Público. Isto é gravíssimo. Aos ouvidos. O que tem a dizer sobre a polícia? Sobre a polícia, a comunidade cigana nunca teve em contra a polícia, porque foi o que o partido do Chega e o André Ventura disse, que a polícia, mas a polícia só serve quando é para os outros. Quando ele chegou a ele, ainda agora, nos 51 anos do 25 de Abril, a polícia fez o seu trabalho, e ele, como estavam lá os dele, da extrema-direita, não gostou. E foi aí. Nós, povo cigano, nunca fomos em contra a polícia. O que sempre fomos em contra foi as injustiças que têm ocorrido com meia dúzia de polícias. E isso não faz um todo. Portanto, o senhor José Fernandes tem problema com meia dúzia de polícias. Deve ser aqueles que provavelmente o mandaram levantar a barraca da feira e não o deixaram vender no dia em que a ASAI andava por lá a fazer uma fiscalização. Essa mesma ASAI que deixou-se fiscalizar o que quer que seja há muitos anos esta parte, e naquele dia deve ter atuado. Ele está zangado com essa meia dúzia. O que é curioso aqui é que no 25 de Abril este senhor está tão bem assessorado, o seu gabinete político, que no 25 de Abril o André Ventura nem sequer, isto não teve nada a ver com o Chega nem com o André Ventura, teve a ver com o ERT. Quem foi detido foi o Dr. Rui Fonseca Castro, e aquilo que ele chama de extrema-direita, que ele nem sabe o que é que isso é, mas pronto, largou esta bomba, alguém lhe deve ter dito para ele falar nisto. A extrema-direita que ele converge aqui nada teve a ver com o Chega. Aliás, o próprio André Ventura, que o deveria ter feito e não o fez, foi um dia infeliz, a favor da direita, não se manifestou, nem ninguém do Chega, creio, posso estar a errar, contra a detenção do Dr. Rui Fonseca Castro. Mas mais uma vez aqui a análise deste douto animal político. Nós o que queremos é que existe uma Constituição em que todos nós temos que, portugueses e não portugueses e todos que vivem no nosso país, cumpri-la, deveres e para todos. Já agora, sobre a família... Desculpa, esta foi brilhante. Ele, sem querer,
resumiu aqui tudo aquilo que deve ser os estatutos da associação dele. É que ele falou em deveres para todos. Esquece-se de uma coisa, é que deveres implicam obrigações. É quando há deveres, há obrigações para todos. Ele só tem deveres, não tem obrigações. Ou nós deveres para com eles. Brilhante. Do André Ventura, o que é que tem a dizer? Sobre a família do André Ventura, vamos a ver, o André Ventura e o Chega têm-se alimentado da minha comunidade e falam de pais, de mães e de filhos da minha comunidade, e a pergunta que eu queria fazer era quem é que é o pai dele, quem é que é a mãe dele, quem é que é os irmãos, se é que tem irmãos. Filhos já a gente sabia que ele não tinha porque foi castrado quando era pequenino, o que quer dizer que... Ó Sr. José Fernandes, você agora foi mal assessorado, a coisa correu-lhe mal. Então está a acusar o André Ventura de ter sido castrado quando era pequenino? Você é ginecologista? Qual é o seu grau de medicina? Isso é uma ofensa muito grave. Tem noção do que é que está a dizer? Estamos na passividade total por parte, num tempo em que só interessa aquilo que interessa, o que não interessa não é comunicado. Estamos numa narrativa de regime. Era assim que funcionava antes do 25 de Abril, por outras circunstâncias e mais favoráveis do que aquelas que temos agora. Isso é que ele tinha aquela intenção também de querer castrar os outros. E queremos saber, inclusivamente, quem são os familiares deles e qual foi a contribuição do pai e da mãe. Outra nota aqui. O André Ventura fala, muito bem, e eu concordo, que nós devíamos castrar pedófilos. Portanto, ele é contra a castração de pedófilos, porque provavelmente na comunidade cigana, onde violam crianças, porque há um casamento efetivo de um regime interno legal, de regras da própria comunidade, em que eles podem casar com crianças menores, e menor é ser menor. Pronto, a primeira vez que a criança anda, caminha e está ali prontinha e agrada ao adulto, ela está pronta para ir em frente. Portanto, este senhor é a favor disso. E ninguém reparou nisto. Ministério Público, onde é que estão? Contribuíram para bem dos portugueses. O André Ventura tem falado muito sobre a habitação do presidente do PSD, Dr. Montenegro, e da habitação do presidente do PS, Dr. Pedro Nuno Santos. O que tem a dizer o Sr. José Fernandes sobre a habitação do André Ventura, do Chega? Bom, é fácil, é a continuação daquilo que eu estava a dizer ao bocado, é que o André Ventura fala dos outros, mas não fala dele. Por exemplo, aquilo que ele anda a dizer, que tem uma casa que é da mulher ou da namorada, para mim é considerado um chulo. Não é? Um chulo, antigamente era assim, chulavam as mulheres. Ele não tem habitação própria, segundo aquilo que ele diz. O que ele diz é que vive numa casa na Expo, 98, e que a habitação é da mulher. E é assim, ela casou com ele e é a pessoa daquela casa onde está ele, estão as pessoas que o estão a aguardar. Vamos a ver, até o nosso Presidente da República, não é? E o nosso Primeiro-Ministro não precisam de tanta segurança como ele, no caso dele. O que acontece é que ele tem que segurança, porque ele provoca todas as pessoas, todo o cidadão em Portugal, a comunidade cigana e não só. E temos mais, é assim, isso tem que ser investigado, até propriamente a companheira dele tem que ser investigada, onde é que arranjou o dinheiro para comprar aquela casa e para o sustentar, nesse caso. Isso é muito importante. Bom, eu tenho aqui uma sugestão. Eu nem me vou alongar muito sobre o que este senhor acabou de dizer, porque isto aqui, havia aqui pano para mangas, quando ele refere aqui a nossa hipotética jornalista Maura Raimundo, quando se fala de habitação, é que o tema da habitação é um tema que está obviamente na ordem do dia, pelos problemas que nós temos em Portugal, mas ela baralhou aquilo tudo para ir buscar e introduzir o André Ventura. Eu tinha aqui uma sugestão, é que a esposa do André Ventura é uma profissional, que eu sei que apresenta todos os anos a sua declaração de rendimentos para justificar a sua vida, como aliás isso hoje decorre da lei para qualquer titular de órgão público ou para os seus semelhantes, mas aqui nem é o caso, é a vida dela. Eu desafiava o Sr. José Fernandes, depois de fazer estas acusações,
a apresentar a sua declaração de rendimentos e o seu de IRS do ano passado. Está bem? Pode ser. Está aqui lançado o desafio, pode ser? A polícia confia nas autoridades, em que tem vindo à tona só os casos dos outros, mas o dele parece estar a passar pelos pingos da chuva. E por último, qual é o apelo que faz ao voto no dia 18 de maio? Olha, o apelo é muito simples. Eu tenho 60 anos e quando tinha 10 anos sofri com os meus companheiros jovens. Queríamos estar juntos a brincar e não podíamos. Tínhamos um ditador, que era o Salazar, em Portugal. O apelo que eu faço é... Desculpem, eu vou interromper aqui porque é necessário. Então, o Sr. José Fernandes, portanto, ele tem 60 anos, pelas minhas contas, assim rapidamente, terá nascido ou em 65 ou em 64, não é? Porque tem a ver com os meses depois. Portanto, o Salazar morreu em 1970 e ele tinha 10 anos quando o Salazar existia. Portanto, o homem estava à frente do tempo, ou seja, ele tem mais idade de criança do que o Salazar tinha de vida. Há aqui um confronto de linha de tempo um pouco estranho. E o que é mais curioso, não me levem mal, é que eu também fui criança no 25 de Abril, muito antes, eu tinha 7 anos no dia 25 de Abril, e eu sempre brinquei na rua, mas parece que as crianças eram proibidas de brincar na rua, quando as crianças brincavam na rua, era exatamente nesse tempo, nesse contexto e nessa vida que havia nas ruas, de chorrear de crianças a jogar a bola, a brincarem, as miúdas a jogarem à macaca, etc, etc. Mas este senhor consegue dizer que o Salazar, que já não estava vivo, o proibiu de brincar na rua. É extraordinário. Aos senhores e senhoras de cabelo branco, que todos temos que ter juízo, porque não queremos nem mais uma ditadura, nem queremos ninguém que nos governe e que nos mande calar. Somos um país de homens e mulheres portugueses, lutamos pela liberdade e queremos manter essa liberdade. É este jovem. Bom, isto depois teria aqui alguma continuidade, eu vou terminar por aqui, porque senão teríamos aqui uma noite inteira. Queridos amigos, acho que não há mais nada a dizer, não podia deixar de partilhar este vídeo. Na realidade eu estou-me a rir, mas estou indignado com isto tudo, porque esta mesma convergência de minorias, de gente que são portugueses como nós, como é óbvio, são uma cultura distinta, como é óbvio, eles próprios o assumem, eles próprios fazem questão disso, é aquela que tem voz, neste momento, na comunicação social, que movimenta ideias, movimenta massas. Não vale a pena, já todos nós sabemos essa narrativa, e eu não vi em nenhum órgão de comunicação social o que foi aqui dito, que estão aqui configurados vários crimes contra André Ventura, a sua família, o Partido Chega, o bom senso e a eloquência das pessoas de bem em Portugal, e tudo isto foi esquecido. Para refletir. Um grande abraço a todos e muito boa tarde. Bom resto de fim de semana.